E aí, pessoal, vamos analisar esporte comigo? E no vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais curto, mas a gente vai falar sobre uma situação um pouco séria, um pouco meio constrangedora até, que aconteceu no Inter Nacional de Porto Alegre, um clube tão grande, que se submeteu a algumas declarações muito chatas, né, de seus treinadores nos últimos meses. Primeiro foi o Ramon Dias, que falou que o futebol era feito para homens, não para mulheres. Mulheres não poderiam jogar futebol, deu a entender isso. E é uma forma muito errada de se pensar o esporte, de se pensar sobre o mundo, sobre a vida como um todo. E também o Abel Braga, agora na última semana, depois de ser contratado pelo clube, acabou fazendo um comentário homofóbico sobre a cor de uma blusa que o Internacional usou em prol da luta contra o câncer de mama, né? Então, assim, é tão errado, né, trazer uma situação tão triste. Tantas pessoas sofrem com a homofobia, sofrem com câncer de mama, e o Abel Braga, que é um treinador velho já no futebol, ele não teve nenhuma sensibilidade de fazer aquele tipo de declaração. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês pela interação, pelas curtidas, pelo engajamento. Fico muito feliz de estar tendo todo esse gracejo nesse momento com o meu canal e comigo. Também quero agradecer a todos que compartilham, as interações no TikTok, que são bastantes, a gente vem crescendo bastante, estamos quase chegando a 100 seguidores, muito obrigado por isso. Eu sei que é um número modesto nesse momento, mas assim, para mim já é um número real muito bom. E sem mais delongas, vamos para o vídeo depois da vinheta. Então, o vídeo de hoje é um pouco mais sério, né? A gente vai falar sobre algumas questões que envolvem também a sociedade brasileira em si. Então, assim, é uma pegada um pouco mais séria mesmo. Às vezes a gente fala aqui sobre o futebol de uma forma um pouco mais descontraída, às vezes a gente conversa, debate, porém tem coisas que não dá para se aceitar, tem algumas ações, atitudes que não dá para se aceitar hoje em dia, né, no mundo em si. E é essa hora que o futebol, que o esporte, ele se entrelaça com a sociedade, com a nossa vida fora, né? Nosso dia a dia, no caso. E isso acontece no Internacional em um momento tão turbulento na história do Internacional, na temporada do Inter. O Internacional que nesse momento, exatamente nesse momento que a gente está gravando o vídeo, está jogando contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e está num desespero absurdo, porque no domingo que vem, no dia 7, no domingo que vem, pode ser que caia de divisão, né? E assim, seria no dia 6, perdão, pode ser que caia de divisão, então assim, seria uma tragédia para a história do clube, o segundo rebaixamento, e a crise ela é sem fim, né, no Clube Internacional de Porto Alegre. Só que então, a gente entra na base dos comentários que foram feitos pelos treinadores que estão no Inter, que está no Inter como Abel Braga e que estiveram no Inter como o Ramon Dias. A primeira declaração polêmica veio do Ramon Dias há mais ou menos um mês depois de um jogo, onde ele afirma que o futebol é feito para homens e não para meninas, né? Ele dá a entender que o futebol é um jogo másculo, um jogo para machos, né? Então assim, ele tenta trazer uma sensação de inferioridade em relação ao gênero feminino, né, ao futebol feminino também. Isso é de uma petulância muito grande, sabe? De uma incapacidade de raciocinar para falar sobre uma situação muito gigantesca até. Ainda mais hoje em dia. O futebol ele é feito para todos. Todos podem ter acesso ao futebol, todas as pessoas podem gostar de futebol, devem gostar de futebol e jogar futebol, sabe? Não deveria ser um esporte de privilégio para poucos. Deveria ser um esporte de privilégio para todos. Isso que deveria ser. Não deveria ter exclusão
no futebol, em nenhum esporte, né, aliás, né? Não só no futebol, mas a gente fala aí do basquete, a gente pode falar do boxe, pode falar de vôlei, todo esporte possível. Não pode, não deveria ter exclusão nenhuma, sabe? Não importa a questão de força física, não importa nada que é utilizado como desculpa para tentar diminuir o futebol feminino, para tentar diminuir qualquer tipo de esporte feminino. Isso é de uma falta de consciência tão grande, e a gente vive no ano de 2025 já. Eu sei que no passado não tão distante, né? Até hoje, assim, a gente vê muitas pessoas que defendem esse papel de mulher não serve para fazer as coisas, mulher não serve para esporte, as mulheres não podem ter, elas devem ter inferioridade em relação aos homens, devem ser inferiores em relação aos homens, mas isso é uma falácia absurda, né? Se a gente pensar, nunca deveria ter existido esse tipo de pensamento no mundo, né? Porque, cara, você vê que o futebol feminino ele vem crescendo cada vez mais, as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço na televisão, cada vez mais espaço na vida do esporte, realmente. Você vê que muitas mulheres são narradoras, muitas mulheres são comentaristas, sabe? E isso é o espaço delas, elas conquistaram esse espaço. Muito disso foi por causa da sua competência, né? De transmitir uma partida, de narrar um jogo, sabe? De trazer a emoção como qualquer outro. E isso aí independente de gênero, de raça, independe, sabe, de tudo. Essa questão de você... O que tem que se valer é a sua habilidade, sabe? Você não pode ser julgado pelo seu gênero, você não pode ser julgado pelo que você é, sabe? Então, assim, não tem muito... Não bate muito, não relaciona muito esse tipo de fala com um esporte coletivo, com um esporte que ele é universal, sabe? Cara, a gente vê aí a organização da Copa do Mundo de feminino foi muito boa na Austrália, sabe? Foi muito, muito da hora ver assim. A gente vê a seleção brasileira feminina lá ganhando cada vez assim mais espaço, sabe? Até na televisão brasileira era muito difícil ver a seleção feminina jogar, pelo menos na Globo, por exemplo. A Globo, que é o maior canal, né, de televisão do Brasil, ela não transmitia muitos jogos da seleção brasileira feminina. Ela transmitia mais os jogos em Olimpíadas. Assim, a Copa do Mundo às vezes passava, mas assim, era jogo mais decisivo. A gente via mais até na Band, né? Assim, se a gente for para pensar, para ser justo em relação à transmissão em TV aberta. Mas hoje em dia você vê que tem espaço no maior canal de televisão do Brasil. Você já vê que as meninas também têm o seu campeonato brasileiro, uma coisa que lá atrás não acontecia. Eu sei que falta muita estrutura, eu sei que ainda falta muita coisa para ser possível, para ser um campeonato talvez até mais atrativo, né? Até um campeonato, um produto melhor. Mas assim, o passo já está sendo dado, né, em relação a isso, acredito eu. É muito melhor hoje em dia do que antigamente, assim, se a gente puder parar para pensar, né, aqui na questão do futebol de clubes aqui no Brasil. É claro que os clubes também precisam incentivar o futebol feminino a crescer também, os clubes de camisa, porque seria muito interessante se a gente tivesse mais clube de camisa grande, pesada. A gente vê aí São Paulo, Corinthians, Palmeiras, o Flamengo, mas assim, seria muito bacana ver um Botafogo ser forte, seria muito bacana ver um Fluminense. A gente sabe que esses clubes têm seus times femininos, né? E assim, é uma coisa triste que a gente tem que falar aqui, é que muitos desses clubes fizeram seus clubes femininos porque é uma regra da Conmebol em relação a jogar a Libertadores masculina, que o clube que joga a Libertadores masculina ele tem que ter um time feminino. Então assim, muitos desses clubes foram obrigados, né, a terem. A gente tem que falar aqui a real que muitos desses clubes foram obrigados a ter time feminino, porque senão eles não se classificavam para, entre aspas, a maior competição do futebol masculino. Isso aí é um absurdo,
é algo absurdo, porque você meio que é obrigado a fazer uma coisa que talvez você não estava nem nos seus pensamentos, você talvez não queria fazer. E aí, muitas das vezes, esses clubes deixam seus times femininos a Deus dará, sem estrutura, sem um salário benéfico, sabe? Então, assim, isso é um absurdo pensar que isso existe na América do Sul e existe bastante. Isso aqui não é só no Brasil, não. Se a gente fala disso no Brasil, que é talvez que é o maior país, né, da América do Sul, pô, imagina a gente falar de times, pô, lá no Chile, por exemplo, ou então, assim, até que o Chile tem um futebol ali crescente, até tem uma seleção interessante, mas a gente fala numa Venezuela, por exemplo, assim, né? Que são países ali, em Bolívia, são países ali que são muito emergentes em relação ao futebol brasileiro, né? Então, assim, cara, o Brasil que, com certeza, ele tem uma tradição no futebol feminino, ele teria um espaço de crescimento, ele tem um espaço de crescimento muito grande na modalidade, porém esse tipo de pensamento do Ramon Dias, em falar que futebol é só para homem, é um pensamento que permeia muito ainda as classes maiores, as pessoas no mundo inteiro. Você vira e mexe, a gente vê vídeos, né, na internet, vê vídeos em outros aplicativos, e a gente vê comentários do tipo de as mulheres só são boas para lavar louça, o futebol não é feito para elas. Muitos comentários machistas, muitos comentários preconceituosos que, cara, é um desserviço. Sinceramente, se você não gosta, você tem a opção de não ver. Se você não gosta, você tem a opção de não querer estar perto do conteúdo, não querer ver nada relacionado a mulheres. Tipo, é sem problema. Você tem essa opção. Mas as pessoas, elas sempre, mesmo elas tendo essas opções, elas querem denegrir, elas querem agredir. E isso é a parte mais chata e mais triste de toda a história. Então, assim, é uma bola muito fora na declaração do Ramon. Ramon, que é um cara de mais de 60 anos, né? A gente não pode colocar essa desculpa, hoje em dia não pode se ter essa desculpa de idade, porque a gente não pode colocar essa desculpa. É claro que na época dele, o pensamento era totalmente diferente do que se tem hoje. Porém, só está desatualizado quem quer hoje em dia. Só não consegue ver a mudança no mundo quem quer. E a gente entra na outra declaração, que foi uma declaração dessa semana até do Abel Braga, que foi o outro treinador contratado. O Ramon Dias acabou sendo demitido na semana passada depois de se perder para o Vasco de goleada, né? Pelo jeito, além de ser um treinador que não tem um pensamento retrógrado, é um treinador ruim, Ramon Dias, né? Já nesse momento da carreira, é um cara que tem muita história assim no futebol, isso aí é inegável, mas hoje em dia já não serve muito para comandar times grandes, né? E colocou o Inter tomando de 5. E o Abel Braga, né, que é outro treinador que é da mesma escola até do Ramon Dias ali, até as idades são até próximas, ele entra, ele é reapresentado no Inter, ele é ídolo histórico no Internacional, né, já ganhou o Mundial no Inter, fez muita coisa pelo Inter, foi vice-campeão brasileiro, né, no grande suspiro do Inter no Campeonato Brasileiro, ele foi vice-campeão, perdendo o título para o Flamengo, no último título do Flamengo do Brasileiro. Ele faz uma declaração em relação à blusa rosa que o Inter usou na conscientização do câncer de mama. Ele diz que não quer que o time use a blusa rosa mais porque é um time de viado, acaba sendo cor de viado e, assim, não quer que o time use esse tipo de roupa. E com essa cor, no caso. Depois ele até se retrata, mas a retratação ela é uma retratação muito bosta, sabe? Uma retratação meio que tentando. Não tentando tirar o dele da reta, vamos falar assim, né? Mas assim, ele não pede desculpa em nenhum momento, talvez. E a desculpa dele é bem esfarrapada até. Então assim, cara, é outro caso de preconceito, é outro caso de desinformação também, porque assim, era um movimento, a blusa rosa, contra o câncer de mama, né? E assim, ele querer ser homofóbico em cima desse tipo da blusa,
sabe? É uma coisa totalmente absurda, absurda, fora de qualquer tipo de razão possível, sabe? A homofobia é crime. Homofobia é crime, sabe? E ele não pode chegar e expor esse sentimento dele, esse pensamento dele assim, como se ele fosse o dono da verdade. Onde que ele é o dono da verdade para falar esse tipo de coisa? Coisa absurda. Uma coisa absurda dessa, relacionada a gênero. Gente, que é isso? O que está acontecendo? A gente voltou para 1960, 1950, e a gente está em 2025. Não se tem mais espaço para esse tipo de declaração no mundo atual. O futebol, o problema do futebol, ele é um esporte muito machista. Ele é um esporte muito tóxico. Isso aí é fato, é fato. Você vê que sempre teve essa questão de querer ser mais homem que o outro, sempre teve essa questão de se querer ser mais macho que o outro. Porque a gente vê poucas pessoas, poucos jogadores se declarando gays. Não existe praticamente jogadores gays no mundo do futebol. E isso é uma coisa impressionante até. Porque existe muito jogador de futebol no mundo. A gente tem que parar para pensar aqui. Existe muito jogador de futebol no mundo. Não é possível que todos esses jogadores de futebol, eles, tipo, todo mundo é hétero, todo mundo é hétero. Tipo assim, é praticamente possível se pensar. Mas por que que não tem pessoas, jogadores se revelando? Ou então jogadores se abrindo sobre o assunto? Porque o futebol é um esporte machista, é um esporte preconceituoso. Isso sempre foi. E eu não sei quando que isso vai mudar, entendeu? Esse que é um pensamento triste de se falar sobre o esporte. Porque é um esporte que assim, é um esporte universal, é o maior esporte do mundo, sabe? E é o que eu fico mais triste, assim, porque é um esporte que poderia. Além. O futebol ele já mostrou ter força para parar coisas muito grandiosas, sabe, no mundo. Assim, já parou guerra, sabe? Uma partida já conseguiu unir nações, conseguiu. A Copa do Mundo, por exemplo, a Copa do Mundo ele é um exemplo muito forte, porque ele é uma competição que ele consegue unir todas as nações, culturas, em um país só. Você tem ali uma inserção de culturas diferentes, de pessoas diferentes. Às vezes, às vezes existem países que não se gostam, sabe? Por questões políticas e tal. Mas a Copa do Mundo ele traz essa integração. Você tem as Olimpíadas, onde o futebol faz parte das Olimpíadas, que traz esse tipo de integração entre as nações, esse aconchego, sabe? O futebol ele tem essa força muito grande também de unir as pessoas. Até a gente, quando sai um gol, quando tem situações tensas na partida, quando tem um torcedor do nosso lado, a gente abraça esse torcedor. Às vezes a gente nem conhece essa pessoa, nem fala com essa pessoa. E a gente tem, o futebol tem essa força, esse poder. Porém, também é um esporte que também consegue segregar bastante, sabe? É um esporte que consegue segregar em todos os níveis. Seja pela parte homofóbica do jogo, seja pela parte racista do jogo, seja pela parte preconceituosa. Sabe, o futebol ele segrega bastante, ele separa bastante as pessoas. E o jogo deveria ser diferente. O futebol deveria ser pensado diferente, sabe? A sociedade falhou realmente com isso, falha todos os dias com isso. E é muito triste ver um treinador de um clube grande brasileiro, gigantesco, porque o Internacional é gigante no futebol brasileiro, essa situação que o Inter passa nesse momento de crise, que quase está sendo rebaixado, não é uma situação que deveria estar acontecendo, aliás, mas pelas escolhas dos seus presidentes, dos seus dirigentes, está acontecendo, e a gente vê aí qual é a escolha que é feita, né? O treinador que chegou, fez uma declaração dessa, o treinador que saiu, que fez outra declaração preconceituosa, e a gente vê quem é que está na frente desse clube, sabe? E é muito triste isso. Muito triste porque não tem mais espaço, não tem mais espaço para preconceito, não tem mais espaço para homofobia, não tem mais espaço para esse tipo de situação. Mas e aí, o que você acha das escolhas do Internacional, as escolhas dos treinadores do Internacional, as falas? O que você acha? Traga a sua opinião, compartilhe com os amigos.
eu quero pedir, por favor, tragam suas opiniões, mas não sejam preconceituosos aqui, porque não tem espaço para isso no canal, pelo amor de Deus, não tem espaço para pessoas assim no meu canal. E assim, que vocês continuem me ajudando, me engajando no meu canal, compartilhando com os amigos. Quero agradecer a você que ficou até aqui, até o final do vídeo, e até já!